Eu tenho que ver se aparece a tela inteira. Tá aparecendo slides? Sim, sim, perfeito. Tá gravando? Tá Acho sim. que tá. Tá. Então, bora lá, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu tô no quarto ano da Naval. E aí, o vídeo de hoje é sobre hidrostática e estabilidade, né? Então, tipo, eu preferi meio que resolver a prova de 2020 e explicar a teoria por trás de cada questão e a resolução das questões, ao invés de só jogar teoria, porque a prova de 2020 foi muito parecida com a de 2019, tipo, foi bem igual. Então, inclusive recomendo dar uma olhada depois na de 2019, mas tipo, todas as questões da prova tem alguma coisa da matéria, cai tudo assim, então, entendendo muito bem cada questão, a gente consegue entender tudo assim. Ah, se tiverem qualquer dúvida, podem me parar e perguntar ou perguntar no final. Então tá. A primeira questão, tipo, o tema era sobre condições de equilíbrio. Eu vou explicar a primeira teoria, depois a gente lê junto o enunciado e resolve. Então, o que que é, tipo, condição de equilíbrio, né? Assim, quando o barco tá em equilíbrio, a gente pode, tipo, a gente tem certeza que a somatória... Epa, deixa eu botar o laser aqui. Então, a gente tem certeza que a somatória das forças externas e a somatória dos momentos externos é igual a zero. Porque desse jeito, tipo, ele tá bem retinho, né? Então, geralmente numa condição padrão, assim, no meio do mar, a gente vai considerar a somatória de peso e empuxo e o momento dos dois também. E aí, dois conceitos importantes que a gente tem que levar em consideração é a questão de centro de gravidade, né, que todo mundo sabe, né, que está associado ao peso. E aí tem o centro de carena, então, que é onde o empuxo atua. Então, tipo, o centro de gravidade está para peso, assim como o centro de carena está para empuxo. E mais dois conceitos importantes é o volume de deslocamento, que é basicamente o volume submerso do navio. E a gente usa esse símbolo do triângulo invertido e a unidade geralmente é em metros cúbicos, né? E é meio associado, né? A gente tem o deslocamento, que é o peso desse volume de água que é deslocado. Então a gente consegue associar essas duas grandezas por essa fórmula, que o deslocamento, né, que é em quilogramas, é o peso específico vezes o volume. E aí, então, tipo, depende se o navio tá em água doce, água salgada, esse peso específico muda. E mais dois pontos importantes que a gente tem que considerar é que, tipo, geralmente quando a gente trata numa questão condição de equilíbrio, tende a vir também no enunciado, o navio estava sem banda e sem trim. E o que que é banda e trim? Trim é quando o navio está inclinado longitudinalmente. Ou seja, tipo, a popa tá mais para fora da água ou a proa que tá. Então, ele não tá perfeitamente reto. E aí, deixa eu desenhar só para mostrar que tem uma questão que muita gente se confunde. Aqui, ó. Esse daqui é o comprimento L do navio. E aí, essa altura aqui é o que a gente chama de trim. Então, quando fala, tipo, só trim numa questão, se ele pede, tipo, qual é o trim do navio nessa situação tal? Ele tá pedindo essa medida em centímetros, geralmente centímetros porque não tende a ser muito grande. Mas se ele pede ângulo de trim, aí é esse ângulo, aqui. Então, o seno desse ângulo, porque aqui é um triângulo retângulo, o seno desse ângulo é o trim dividido pelo L. Então, só tem que prestar atenção nisso, porque no outro caso, que é a banda, que é quando o navio está inclinado para um bordo ou para outro lado e tudo mais, gerando esse ângulo. Esse daqui, que é a banda. Então, quando ele fala trim, a medida é em centímetros, metros. Quando ele fala banda, a gente dá o ângulo mesmo. E o ângulo de trim é o ângulo. É basicamente isso. Se ficar confuso, podem falar, tá? E, enfim, seguindo. Agora vendo a questão. Para todas as questões, tipo, eu coloquei o enunciado e tudo que tem essa setinha aqui é, tipo, o principal ponto de atenção.
E nesse caso, é prestar muita atenção no enunciado, tipo, todas as questões. Qualquer informação que está no enunciado pode ser importante, então tem que prestar muita atenção quando você faz a leitura. Então, nesse caso, considere um navio em equilíbrio, encalhado pela popa em águas tranquilas, apresentando calado uniforme, sem trim, sem banda. Nestas condições. Aí o item A. Qual a relação entre o peso do navio e o seu empuxo? Então, beleza. Eu sempre, tipo, meio que escrevo os pontos mais importantes para considerar na resolução. Então, eu coloco, tipo, navio em equilíbrio, calado uniforme, sem trim ou banda. Encalhado pela popa. Então, como a gente sabe que ele está em equilíbrio, a gente já pode assumir aquilo que eu falei, que a somatória das forças externas e dos momentos vai ser igual a zero. Mas na questão A, ele só quer saber como que o peso e o empuxo se relacionam. Então, mais uma dica, sempre faça um desenho das coisas, porque o professor ele gosta, assim, e te ajuda bastante a resolver. Então, a gente sabe, né, que o navio, ele tem o peso agindo, tem o empuxo, e aí um ponto extremamente importante é que ele está encalhado pela popa. Então, tem mais uma força normal agindo na popa dele. Então, beleza, essas são todas as forças que a gente tem. E não tem mais nenhuma, porque você pode ver que nem falou, águas tranquilas, então não tem, tipo, água batendo, sabe? São só essas forças que a gente vai considerar. Então, a gente faz a somatória, né? Que vai ser o peso, vai ser igual a normal mais o empuxo. Então, necessariamente, o peso é maior do que o empuxo. E era só isso que você tinha que responder. Tipo, é uma relação bem básica, assim. E aí, a segunda questão, item B, né? Qual a posição longitudinal relativa entre o centro de gravidade e o centro de carena do navio? Tá. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Olha só, nessa situação, a gente tá na condição ideal, assim, né? Que só tem peso e empuxo. E aí, geralmente, os dois vão estar agindo na mesma posição longitudinal do navio. Exatamente para não gerar momento. Porque se tivesse momento, a gente teria trim, entendeu? Nesse caso. Ou também, se eles não estiverem na mesma posição transversal, a gente gera banda. Beleza. Então, nesse caso, a gente sabe que não tem trim, a gente sabe que não tem banda. Então, tecnicamente, eles estariam na mesma. Mas a gente não tem só peso e empuxo nesse caso. A gente tem a normal também. Então, o que acontece? Para o navio ficar estável sem ter um momento nele, o empuxo tem que estar avante do peso. Tem que estar nessa configuração aqui. Se o empuxo tivesse atrás do peso, a gente teria essa configuração. Então, teria normal e o empuxo movimentando o barco nessa direção e o peso também movimentando o barco, gerando um momento. E aí teria trim, e não é a situação que a gente está considerando. E aí é só você explicar isso, né? Que tipo, tá em equilíbrio, então a somatória dos momentos vai ser zero. Então, a posição longitudinal do peso vai estar, né, a ré do empuxo. Era só isso e você garantiu um ponto já na prova. Tá. Tá dando pra entender, gente? Qualquer coisa. Tá perfeito, Uma mano. dúvida? Tá. Então, bora pra segunda questão. Esse tema da segunda questão, a estabilidade inicial, é um dos mais importantes e mais fáceis de errar, assim. Então, vamos explicar. Só abrindo parênteses antes, né? Que essa questão ela fala de uma plataforma semi-submersível. E às vezes muita gente não sabe, mas só para relembrar, isso daqui que é uma plataforma semi-submersível. Tipo, tem várias colunas assim, e ela fica flutuando no mar. Só para lembrar. Então vamos lá falar de estabilidade inicial. Tem alguns conceitos que a gente tem que entender para conseguir fazer essa análise. O primeiro deles é momento de restauração. O que é isso? Então vamos supor, bate uma onda no navio ou uma carga se movimenta, qualquer coisa que seja, e ele inclina. A gente gera um ângulo de banda, né? A gente tem um navio com banda. Quando isso acontece, o nosso volume submerso, ele aumenta. E quando aumenta o volume, o empuxo também aumenta, porque é da fórmula do empuxo, né? E o empuxo também vai, além dele aumentar de valor, né? Vai aumentar o módulo,
ele vai mudar de posição. Porque a posição do nosso centro de carena, né, que é o centro geométrico do volume submerso, vai se alterar. Então, a gente tem o peso aplicado no mesmo ponto e o empuxo se movimenta. E como vocês podem ver nesse desenho aqui, a movimentação do empuxo gera um momento que vai tender a devolver o barco para a situação sem banda. Então, esse momento de restauração, ele é o que garante a estabilidade do navio. Porque o navio vai inclinar e ele vai tender a voltar. É basicamente isso. E o mesmo acontece quando você tem trim. Tipo, o navio inclina para popa ou para proa, aumenta o volume, aumenta o empuxo, movimenta a posição no centro de carena, tende a voltar. Basicamente isso. E aí a gente tem o conceito de braço de endireitamento, que a gente chama de GZ. Tem a altura metacêntrica, que é o GM, o raio metacêntrico, que é o BM. Inclusive, cuidado aqui para não confundir. Altura metacêntrica e raio metacêntrico são totalmente diferentes, tem que prestar atenção no que é dado ou pedido no exercício. Aí a gente tem a altura do CG em relação à linha de base, que a gente chama de KG, e a altura do CB, né, que é o centro de carena, em relação à linha de base, que a gente chama de KB. Então, aqui é tipo a seção mestra do navio, né? A gente faz um corte para ver a seção. Aí temos o ponto K, que é a linha de base, o ponto B, que é o centro de carena, né? Então, aqui é a altura KB, o G, que é o centro de gravidade, aí tem a altura KG, e o M. Então, tipo, geralmente o que o exercício mais tende a pedir é a altura metacêntrica, o GM. E como que a gente faz para calcular ele? A gente usa essa formulazinha aqui, que basicamente, né, ela pega a distância do KB, que costuma ser dada, a gente calcula o BM e subtrai o KG. E com isso a gente chega nessa distância aqui. Beleza. Então tá. KB é dado, KG é dado, na maioria das vezes. Como que a gente calcula o BM? Esse daqui que é o ponto mais chato que a gente tem que... Acho que travou. Deixa eu avisar ela aqui. A luz dela piscou, ela tá voltando já. Ok. Beleza. Tá mutada, Má. Boa. Desculpa, a minha luz piscou aqui, aí Relaxa. estamos de volta. Tá. Pronto, tá indo. Tá aparecendo aí? Sim, perfeito. Então, é bom que caiu bem na parte mais importante, né?
Vamos ver como que calcula o BM. Basicamente, a fórmula do BM é o momento de inércia dividido pelo volume deslocado. O volume deslocado é bem fácil, né? Tipo, geralmente é dado, a gente entende, é volume submerso, é a mesma coisa, tranquilo. O problema é esse momento, que às vezes a gente não sabe muito bem qual momento calcular. Então vamos lá. Primeiramente, antes de entender qual momento que calcula, vamos entender que o GM tem dois tipos de GM que podem ser pedidos na questão ou que a gente pode precisar para fazer a nossa análise. Tem o GM longitudinal, que você usa o KB normal, o KG normal, e o BM longitudinal, que é calculado em relação ao momento longitudinal. E aí a gente tem o GM transversal, que também é a mesma coisa, mesmo KB, mesmo KG, só que é o BM transversal, e nele a gente considera o momento transversal. Beleza. Então a gente entendeu que tem dois GMs, dois BMs, dois momentos. Mas como é que a gente calcula cada um? Vamos imaginar um exemplo, essa embarcação aqui, que tem seção trapezoidal. E aí a largura na base tem comprimento B, no topo tem comprimento A, e na linha d'água, tudo que tem escrito WL é waterline, tá, gente? É linha d'água. E aí na linha d'água ele tem largura C. E o comprimento é L, constante para qualquer posição, né? Então, beleza. A gente quer calcular os momentos longitudinais e transversais para essa embarcação. Então, como é que a gente começa? A gente vai fazer o desenho do formato considerando o corte na linha d'água. Então, você corta a embarcação na linha d'água como se eu olhasse de cima. Então, a gente vai ter o comprimento L, né? E a largura C, que é a largura na linha d'água. E aí tem o eixo longitudinal, né? Que é ao longo do comprimento, né? E o eixo transversal, que é ao longo da largura. Eu coloquei esse L, esse T só pra gente se localizar, mas geralmente ele não coloca, assim, o professor não coloca. Então, beleza. Aí que entra a pegadinha. Porque geralmente as pessoas olham, tipo, o momento de inércia transversal e calculam em relação ao eixo transversal. Mas não. O momento de inércia transversal é calculado em relação ao eixo longitudinal. Então, nesse caso, qual que vai ser o nosso momento de inércia? Vai ser L vezes C ao cubo dividido por 12. Então, momento de inércia transversal, a gente avalia em relação ao eixo longitudinal. E o momento de inércia longitudinal vai ser o oposto. A gente vai avaliar em relação ao eixo transversal. Então, ele vai ser igual a C vezes L ao cubo dividido por 12. É basicamente isso. Então, esse daí é o ponto mais confuso, porque as pessoas tendem a calcular o mesmo eixo, mas é o eixo oposto. Então, ele é totalmente contra-intuitivo. E sempre que eu ficava meio perdida com isso, eu ia ler a página 42 da apostila da matéria. Tem o último parágrafo nessa página explica exatamente por que você usa o eixo oposto. Mas então, é só isso, tem que prestar bastante atenção. Ok. E seguindo agora. Por que é tão importante esse GM que a gente meio que sempre calcula ele? O GM a gente usa para calcular o GZ, né? Que era o. Qual que é mesmo? O braço de endireitamento. E a gente pode usar. Geralmente, quando o GM não tem nada escrito, é porque é o transversal, tá, gente? É meio usual isso. Então, esse daqui, para calcular a banda, né? A gente multiplica o GM transversal vezes o seno da banda. E para calcular o braço de endireitamento longitudinal, né? Que está relacionado ao trim, a gente faz o GM longitudinal vezes o ângulo de trim. E aqui também aí a gente tem a fórmula do momento de restauração para banda e para trim. E aí vai ser a mesma coisa. Para banda, GM transversal, seno da banda. Para o momento longitudinal, GM longitudinal, seno do ângulo de trim. E agora entra uma parte extremamente importante, é um conceito que vocês têm que guardar, é bem básico, mas é essencial. O GM, quando ele é positivo,
o nosso momento de restauração também vai ser positivo, porque a gente vê que eles são diretamente proporcionais pela fórmula. E isso significa o quê? Que a nossa embarcação ela é estável. Significa que, tipo, sempre que surgir uma inclinação, esse momento de retornar ele é positivo. Então o barco tende a se manter na posição inicial. Qual que é o problema quando a gente tem um GM negativo? O nosso momento também fica negativo. Então ele deixa de ser um momento de restauração e se torna um momento de emborcamento. O que acontece? Vai inclinar, aí o momento vai inclinar mais. E isso tende a pode virar o barco e tal, né? Acidente é perigosíssimo. E aí, até um exemplo, algum ano novo, tinha um cara que Peraí, tinha um barco. Epa, travou? deu uma travadinha só. Acho que você tinha acabado de falar dos acidentes, né? Que pode gerar um ângulo de emborcamento. Sim, sim. E. Exatamente. Aí eu vou contar de um acidente específico que ilustra essa questão. Era um cara lá no Rio de Janeiro, que ele tinha um barco, e aí ele ia usar o barco para levar os turistas para verem os fogos de artifício. Beleza, tranquilo. Só que aí ele teve a ideia de colocar uma caixa d'água em cima do barco. Beleza. Tem dois problemas muito sérios que isso gera. O segundo, a gente vai falar na quarta questão, que bate bem com isso. Mas o primeiro é o seguinte: olha aqui a seção. Quando você adiciona um peso aqui em cima, o seu G vai subir, né? E com isso você aumenta o KG. Aumentando o KG, você reduz o GM. E aí qual que é o problema? O GM, quanto menor ele fica, menos estável é o seu barco. O momento restaurador diminui. Então chegou na hora dos fogos de artifício, todo mundo foi para o mesmo lado do barco para assistir. Inclinou o barco, não tinha momento de restauração suficiente, o barco virou e foi um baita acidente, sabe? Então, fica aí só para ilustrar como é importante esse GM positivo. Então tá, vamos para a questão agora. E aí, só falando dos primeiros pontos de atenção, né? Tem que tomar muito cuidado com caminhos induzidos. Eu vou explicar por quê, mas é porque nessa questão ele te indica meio que fazer uma coisa que você não pode fazer, sabe? Mas eu vou explicar. E novamente, sempre desenhar o que é dito no texto. Então vamos lá. Para uma plataforma semi-imersível com 4 colunas retangulares, distantes longitudinal 60 mais x metros. Então fica aqui o desenho, né? As 4 colunas, aí a distância longitudinal 60 mais x e transversalmente 40 metros. Então aqui 40 metros, centro a centro. Calcule em metros a altura metacêntrica transversal. Então já coloca aqui, o que ele quer é o GM transversal. E aí ele dá os dados, né? X é o seu último dígito do NUSP, o meu é 1. Os lados das colunas medem igual a 12 metros na longitudinal e 10 metros na transversal. Então eu coloquei aqui 12 e 10. A condição de carregamento resulta em um calado que intercepta apenas as colunas. Então, beleza, né? Aqui é como se a gente visse fazendo aquele corte na linha d'água, né? Porque ele falou que intercepta só as colunas. E um volume deslocado de 20 mil metros cúbicos. Então, aqui o nosso volume deslocado. Centro de gravidade 13 metros acima da linha de base. Então, esse daí é o KG. E a altura do centro de carena é igual a 5 metros, que é o nosso KB. Então, beleza. Para calcular o GM transversal, a gente vai usar a formulazinha. E a gente só tem que calcular o BM transversal. Tranquilo. Aí, lembrando que a fórmula do BM transversal é o momento de inércia transversal dividido pelo volume deslocado. E aí que entrava a pegadinha. O que acontece? Muita gente não estava tão ligada na matéria, e aí foi e viu, momento de inércia transversal, foi lá e calculou direto em relação ao eixo transversal. Especialmente porque calculando em relação ao eixo transversal, você usa esse valor de 60 mais x, que era o valor que tem o NUSP. Só que você não ia calcular em relação a isso, o certo era calcular em relação ao longitudinal. E aí esse valor não ia ser usado. Então dava uma baita insegurança
Porque meio que era a mesma questão para todo mundo, sabe? Independente do seu NUSP. Então, isso que tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque dá uma insegurança, mas tem que seguir, tipo, a teoria certa, sabe? Então, vamos lá, como é que calcula, né? É o. Multipliquei por 4, né? Por serem as 4 colunas. E aí é o 12, né? O comprimento vezes a largura, né? 12 vezes 10 ao cubo sobre 12. Mais a área, né? Que é 12 vezes 10, vezes a distância ao quadrado até o eixo. Para quem não se lembra, pesquisa depois aí o teorema dos eixos paralelos para ver como que calcula esse momento. E aí você achava momento de inércia transversal, substituía na fórmula e tinha o BMT. Aí jogava na outra fórmula e você tinha o resultado final. Então era bem simples, só tinha que ter meio sangue frio para não usar o 60 mais X, assim. Agora, da terceira questão. A terceira questão usa também teoria de estabilidade inicial, como eu falei, é a mais importante, a única que se repete em mais de uma questão. E também usa um pouquinho da teoria de teste de inclinação. Então, explicando sobre isso, né? Estabilidade inicial é a mesma coisa do exercício 2, mas teste de inclinação é o quê? É meio que assim, você considera, pensa assim, tem uma carga bem aqui no centro, né? Tipo, na linha do centro. E aí, se você movimenta ela para a lateral, tipo, movimenta uma distância D, essa carga de peso W, você está gerando um momento, né? Você está inclinando o barco e vai gerar um ângulo de banda. A mesma coisa se você movimentar a carga longitudinalmente. Se ela estiver numa posição de equilíbrio, né? Sem banda, sem trim, você movimentar ela longitudinal, ela vai gerar um momento, vai dar uma inclinada, gera trim. Então, geralmente, como é que a gente faz para calcular o ângulo gerado pela movimentação dessa carga? A gente usa essa fórmula aqui, que a gente vai usar no caso da banda, né? O GM transversal, ele vai ser igual ao peso da carga vezes a distância que ela foi deslocada, dividido pelo deslocamento, né? Aqui é o peso, vezes a tangente do ângulo. Então, você consegue calcular o que for pedido, sabe? Ele pode te dar o ângulo, você calcular o GM, ou você calcular o GM para achar o ângulo, sabe? Mas é meio que isso. E aí, essa é a fórmula que você usa. E aí, o momento de endireitamento nessa situação que a carga foi movimentada vai ser o deslocamento, né? Vezes o GM, transversal, vezes o seno do ângulo. Tá. Então, vamos para a questão. Alguma dúvida até agora, abrindo parênteses antes? Aqui tá tranquilo, mano. Tá, beleza. Então, vamos lá, questão 3. Considere uma balsa com deslocamento de 3.000 toneladas. E, novamente, tipo, eu sempre pego e listo todos os valores e informações que ele dá. Então, né, 3.000 toneladas, coeficiente de bloco igual a 1. Para quem não lembra o que é coeficiente de bloco, é a razão entre o volume submerso e o volume que seria submerso se a embarcação fosse um bloco perfeito, sabe? De comprimento L, largura do tamanho da boca e altura do tamanho do calado. Então, quando o coeficiente de bloco é igual a 1, a gente sabe que a nossa embarcação é um retângulozão, sabe? Enfim, de comprimento igual a 100 metros, boca de 20, pontal de 5 metros. Para quem não lembra, pontal é a altura. E altura do centro de gravidade igual a 3 metros. Então, beleza, né? Comprimento, boca, altura. E ele deu o KG, né? Porque é a altura do centro de gravidade em relação à sua linha de base. Projetada especificamente para o transporte da jaqueta de uma plataforma fixa a ser instalada a uma profundidade de 60 metros. Para quem não sabe, uma jaqueta é isso aqui. Tipo, é essa estruturazinha metálica que geralmente é usado para apoio, né? Para plataformas flutuantes e por aí vai. Enfim. Aí, a jaqueta a ser transportada sobre o convés principal da balsa tem 80 metros de comprimento. Então, eu desenhei, né? Tipo, aqui é a balsa e aqui é como se fosse a nossa jaqueta em cima, com 80 metros de comprimento. Peso total equivalente a 2.000 toneladas, né? Massa da jaqueta. E a altura do seu centro de gravidade, quando no horizontal, igual a 20 metros em relação à sua base. Importante esse ponto, que não é em relação à linha de base do navio, é em relação à base da horizontal, né?
da própria jaqueta. Sabendo-se que o centro de gravidade da jaqueta está localizado na metade do seu comprimento e que a mesma deve ser posicionada a bordo de forma a não provocar banda ou trim, importante, né? Sem banda, sem trim, a gente sabe que está em equilíbrio. Pergunta-se qual será o calado da balsa durante o transporte da jaqueta. Beleza. Então, nessa primeira questão, a gente tem o deslocamento total, né? Porque a gente tem o peso da balsa, o peso da jaqueta, a soma dos dois é o total, né? Que é 5.000 toneladas. E aí era dado na questão, o professor passou na hora o peso específico, que era 1 tonelada por metro cúbico, e aí a gente achava qual que ia ser o nosso volume submerso quando a jaqueta estivesse na balsa. E aí, tipo, é muito simples, né? Como você sabe que o barco é um bloco perfeito, esse volume submerso vai ser igual ao comprimento vezes a boca vezes o calado. E aí era dado, né, esses dois, substituindo, você achava que o calado era de 2,5 metros. Tá. Aí a segunda questão, segundo item, né? Qual a condição de estabilidade da balsa durante o transporte da jaqueta? Justifique numericamente sua resposta. Então, de novo, né? Falou estabilidade, você já sabe na hora que é calcular o GM. E, tipo, usualmente, se ele não falar nada em específico de aqui é trim, relacionado a trim, a gente calcula o transversal mesmo para avaliar, sabe? Então, bora lá, né? Vai ser o GM é o KB mais o BM menos o KG. O KB a gente tem que ele vai ser metade do calado, né? Porque é o centro geométrico, né? Da seção. Então, é metade do calado, que é um retângulo. E o KG, aí que tem que tomar cuidado. Porque muitas pessoas iriam pegar e jogar aqui, 3 metros, tá dado. Só que não. É 3 metros sem a jaqueta em cima. Com a jaqueta em cima, a gente tem que recalcular o KG. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma média ponderada, bem básica, assim, né? Que a gente sabe que a altura do CG da balsa é 3 metros, né? E era dada que a altura do CG da jaqueta era 20 metros, mas em relação à base da própria jaqueta. E como a jaqueta já está a 5 metros da base da embarcação, então a altura verdadeira é 20 mais 5, né? Que é 25 metros. E aí você faz, né? O peso da balsa vezes a posição do CG, mais o peso da jaqueta vezes a posição, divide pelo peso total, e aí você tem o KG final, verdadeiro, desse conjunto. Beleza. E aí, por fim, a gente vai calcular, né, o BM transversal, que é o momento de inércia transversal, que é calculado em relação ao eixo longitudinal. Então, vai ser em relação a esse eixo que vem aqui. Pera, deixa eu desenhar. Vai ser em relação a esse eixo aqui. Então, vai ser 100 vezes 20 ao cubo dividido por 12. Beleza? Tudo isso dividido pelo deslocamento total, que é 5.000 metros cúbicos. E aí, nisso você chega que o resultado do BM é 13,33. E aí é super simples. Só substituir na fórmula e a gente vê que o nosso GM é maior que zero. Então, o momento de restauração é positivo e a gente tem um barco estável, mesmo com a jaqueta em cima. Beleza. Agora, o terceiro item. Qual deverá ser o trim apresentado pelo DIC caso a jaqueta seja posicionada 5 metros a ré do previsto? Beleza. Então, é basicamente a mesma questão de movimentação de carga, só que, nesse caso, é movimentação longitudinal, gerando trim. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai calcular o momento de emborcamento que essa movimentação gera. Então, é só você multiplicar o peso da jaqueta vezes a distância que ela foi movimentada. Então, a gente chega que esse momento gerado vai ser de 10.000 toneladas forças vezes metro. Beleza. Agora guarda isso daqui. Aí, essa formulazinha aqui foi que a gente movimentou aquilo que eu falei aqui, ó. Disso aqui, assim.
É tipo, meio que a mesma fórmula, só que ao invés de ser tangente, é seno, por ser trim, entendeu? Então a gente isola, né, o seno. Mentira, mentira. Não, não, mentira, não é essa fórmula, não. É essa daqui, desculpa, gente. É essa daqui, porque você tá multiplicando o momento, né? Tá. Então é basicamente isso. O seno vai ser igual ao momento dividido pelo deslocamento, né? Vezes o GM. Então, beleza, a gente mexeu naquela formulazinha, a gente chega nisso. Aqui já tá substituído esse momento. E que nem eu falei lá no começo, lembra? O seno do ângulo de trim é igual ao trim dividido pelo comprimento. Então, beleza. Esse valor a gente tem, o trim é o que a gente quer, comprimento a gente tem, deslocamento tem. Mas como a gente está falando de trim, muita atenção. A gente não usa o GM transversal, a gente tem que usar o GM longitudinal. Então, vamos ter que calcular de novo. A gente já tem o KB, já tem o KG, falta o BML. Então, a gente só tem que ir lá e recalcular o. Né, vai ser o momento de inércia longitudinal, que é em relação ao eixo transversal. Aí a gente acha esse BML. É normal ele ser maior assim. E aí a gente calcula o GML. Por fim, é só você substituir tudo aqui. E aí você acha o trim, né? Que nem eu falei. Geralmente ele vem em centímetros. E consegue achar o ângulo de trim também, em graus. Mas nesse caso eu só precisava do trim mesmo. Tá. E aí a última questão é qual deverá ser a banda apresentada pela balsa caso a jaqueta seja posicionada 50 centímetros a bom bordo em relação ao previsto no projeto. Beleza. É meio que a mesma situação, só que aí a gente usa aquela formulazinha padrão porque a gente está falando de banda, né? Movimentação de carga na transversal. Então a gente vai multiplicar, né? A gente isola a tangente, porque a gente quer o ângulo. Aí vai multiplicar a carga, vezes a distância que ela foi movimentada, e dividir pelo nosso GM transversal, né? Por ser banda que a gente está considerando. E nesse caso a gente já substitui porque a gente calculou lá no item B. E multiplica pelo deslocamento total. E com isso a gente acha a tangente e descobre o ângulo. É basicamente isso. Tipo, essas questões de movimentação de carga é só mexer com a fórmula e completar o que precisa, sabe? É bem simples. Tá. Alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo. Tá, beleza. Então, vamos para a próxima. Falta só mais duas, gente. A quarta questão é sobre efeito de superfície livre. Então, vamos explicar o que é isso, né? Efeito de superfície livre acontece quando você tem dentro da embarcação algum tanque que carrega líquido. O que acontece? Um tanque com líquido dentro da embarcação gera algumas complicações a mais, porque esse líquido consegue se mover independentemente. Então, o que acontece? Por ter essa carga líquida, a gente altera um pouco o CG, até porque, tipo, se o barco se inclinar, essa carga tá mexendo, né? Então, isso afeta o CG e, consequentemente, afeta o GM e a estabilidade geral do barco. E isso pode ser bem perigoso. Então, a gente tem que tentar minimizar essa alteração. E a gente faz isso como? Com anteparas longitudinais. Na questão, vocês vão entender por que elas ajudam tanto. E aí, como é que a gente calcula o quanto que esse líquido, essa superfície livre, afeta a nossa estabilidade? A gente usa essa formulazinha aqui, que a gente tem o GM real. Ele vai ser igual ao nosso GM inicial, no caso seria um GM sem nenhum tanque, nenhuma carga líquida no barco. E esse GM a gente vai subtrair o momento de inércia do tanque, sempre em relação ao eixo longitudinal, nesse caso, dividido pelo deslocamento da embarcação, né, o volume deslocado. Tudo isso vezes o peso específico do líquido, né, dividido pelo peso específico da água na qual a embarcação se encontra. Então, dá para ver que quanto maior o momento de inércia do tanque ou o peso específico do líquido, mais vai diminuir o nosso GM inicial.
Então, o nosso GM real vai ser menor, e aí gera aqueles problemas de estabilidade. Beleza. Então, e aí só para mostrar também como isso afeta, lembra aquela história que eu contei lá no começo, do cara que colocou um tanque de água em cima do barco, foi um baita acidente e uma tragédia? Além de gerar o problema dele ter colocado um peso movimentado o CG, esse peso que ele adicionou foi um tanque de água. Então, isso gera efeito de superfície livre, o que reduz ainda mais o GM. Por isso que se tornou uma situação tão problemática, sabe? Deu um acidente tão tenso. Então, seguindo para a questão. Vamos ler, né? Um pontão de seções constantes, né? Um pontão é um barco mesmo, né? Retangulares, possui comprimento L, boca B e pontal D. O pontão possui um tanque de comprimento D que se estende de bordo a bordo, do fundo até o pontal. Então, aqui está desenhadinho, né? O comprimento D, né? Que vai de bordo a bordo. Pretende-se reduzir o efeito de superfície livre na estabilidade transversal neste tanque, colocando-se uma antepara longitudinal na linha de centro do tanque e duas anteparas longitudinais em cada bordo, dividindo o tanque em 4. Então aqui a gente tem, né, tipo a primeira placa, né, dividindo, antepara, e as outras duas anteparas. Beleza. Qual o impacto da modificação realizada no efeito de superfície livre sobre a altura metacêntrica do pontão? Então, como eu falei, ele quer saber como que o GM foi impactado por esse efeito de superfície livre. Tranquilo. Então, para comparar, a gente vai avaliar cada situação separadamente, depois a gente combina as duas e vê qual que é melhor, qual que é pior. Então, primeiro a situação sem anteparas. Ignora as anteparas, finge que elas não existem. E aí você desenha, tipo, como é que seria o tanquezinho. Então, ele teria largura B, né, que ele tem a largura da boca, e comprimento D. Então, como ele fala... Deixa eu ver aqui. Como eu falei, a gente... Efeito de superfície livre... Epa, não tá desenhando? Foi. Vai ser calculado em relação ao eixo longitudinal. Então, nesse caso, é como se a gente calculasse em relação a esse eixo aqui. Então, a gente vai fazer D vezes B ao cubo dividido por 12. Vai ser o nosso momento de inércia para o tanque sem antepara. Aí depois a gente analisa a situação com anteparas, né? E aí você vai fazer como? Você vai considerar multiplicar por 4, né? Porque é o momento dos 4 tanques. E aí vai ser o comprimento, né? D vezes a largura. Só que dessa vez a gente não vai calcular pela largura B. A gente vai calcular como se fossem 4 tanques separados, né? Cada um com largura B sobre 4. Então, você faz B sobre 4 ao cubo dividido por 12. Aí, quando você resolve tudo isso daqui, você chega que esse momento de inércia é D, B ao cubo dividido por 192. Então, dá pra ver que a gente foi de dividido por 12 para dividido por 192. Esse momento de inércia, ele cai bastante quando a gente divide o tanque longitudinalmente. E aí, como é que a gente faz para comparar? A gente faz a razão entre o efeito de superfície livre antes e o efeito depois. A gente sabe que o deslocamento vai ser o mesmo nos dois casos, os pesos específicos também. Então, vai ser só a razão dos momentos de inércia. E aí, dividindo os dois, você chega no número 16. Então, o que acontece? O efeito antes é 16 vezes maior que o efeito depois. Então, você sabe que o GM real ele vai ser maior depois da alteração. Porque o depois ele é menor, então a gente subtrai menos do nosso GM inicial. Então, o GM real, que é o final, né? Ele é maior, então é mais estável, muito melhor para embarcação e para segurança. Beleza. Alguma dúvida até agora? Nada? Perfeito, Tá. Marcelo. Valeu. Qualquer coisa, falem. Então vamos lá. Agora a última questão. E aí a gente já acabou.
essa questão ela é bem tranquila, assim. É só de leitura de gráfico. Mas esse gráfico é um gráfico meio complicadinho e muita gente se perde na hora de ler. Então, vamos ver um pouquinho da teoria. Como que eu faço para ler aquele gráfico? Ele é cheio de curvas, tem um monte de escala aqui, sabe? O que eu faço? Beleza. Primeiro passo. Tenha um calado. A gente sempre começa a leitura pelo calado. E onde é que tá a nossa escala de calado? Tá aqui. Beleza. Aí, segundo, eu vou encontrar o ponto onde ele cruza com a curva que eu quero. Então, vamos supor, eu tenho um barco de 20... É que aqui tá em pés, né? 20 pés de calado, né? E eu quero o LCB, né? Você vê que tá escrito na curva. A curva é de LCB. Então, eu venho com uma reta aqui. Pá. Cruza nesse xizinho aqui. Beleza, achei o cruzamento. Depois que eu vejo o cruzamento, eu faço esse terceiro. Eu vejo o valor daquela grandeza na escala correspondente a ela. Então, beleza, né? Tem várias escalas aqui em volta. Eu já tenho o meu ponto, mas qual escala que eu vejo? É assim, essa daqui é o LCB. Aí eu vejo aqui, ó, escala do LCB. Beleza. Então é só eu subir. Então a minha escala, a gente vai ter um LCB de 5,5, sabe? Você estima pela imagem. Basicamente isso. Mas vamos ver na prática agora resolvendo o exercício. Tá. Pera, só voltando, vamos ler aqui, né? Porque eu não tenho lá. Considere uma determinada embarcação operando na condição sem banda e sem trim. Então, equilíbrio, tudo tranquilo. A gente pode fazer aquelas. Como é que fala? Aquelas hipóteses lá do equilíbrio. E com as curvas características abaixo, com KG igual a 20 feet, né? Pés. Comprimento total igual a 100 e deslocamento igual a 6.000 toneladas. Ok. Aí a questão, o item A, estime a sua altura metacêntrica. Beleza. Então a gente tem que calcular o GM. Não falou nada, geralmente a gente assume que é o GM transversal, mas nesse caso nem vai importar tanto, eu acho. Pera, deixa eu ver se importa. Importa, é o transverso. Ele não falou, então é transversal. Beleza. Então a gente vai usar essa formulazinha. E a gente tem o KG já que ele deu, mas a gente não tem nem o KB, nem o BM. Então o que a gente faz na questão? A gente vai para o gráfico e vê quais são as curvas que a gente tem e qual que serve pra gente. Vamos pensar, o que pode ajudar, sabe? Tá, beleza. Então, tem toneladas por int, deslocamento, momento para trimar 1 centímetro, LCB e trans km. Eita! Aí você vê a escala dele. Escala pro Transverse Metacenter. O que é esse? É o km. E se você pensar, né, KB mais BM é a mesma coisa que km. Então, a gente consegue achar esse valor graficamente, subtrair o KG que foi dado e ter o nosso resultado. Mas beleza, qual que eu falei que era o primeiro ponto para começar a analisar o gráfico? Ter um calado. Mas ele não deu calado. Aí você fica, eita, o que eu faço? Então, você vai ver o que ele te deu, que tem lá no gráfico. O KG tem no gráfico? Não tem. Tem alguma coisa de comprimento? Não tem. Deslocamento? Tem no gráfico? Tem. Aonde que tem? Aqui, ó. Deslocamento total. Ok. Onde é que tá a escala desse deslocamento? Tá aqui embaixo. Então, beleza, vamos fazer, nesse primeiro momento, o inverso. Aqui, né, ele deu, o nosso deslocamento era 6.000 toneladas, a gente parte do 6.000 na escala e cruza com o gráfico correspondente. E aí, depois de cruzar com o gráfico, a gente volta e cruza com a coluna do calado. E aí vai ser esse pontinho aqui. Então, a gente sabe que o nosso calado vai ser aproximadamente uns 13 pés nesse caso, né? E a gente vai poder usar esse calado para a questão inteira, porque ele é constante, né? Que ele não falou nada de mudar, então a gente segue com ele. Então, beleza. Agora que a gente tem o calado, a gente pode fazer o processo normal. A gente quer calcular o quê, né? A gente quer ver o KM e a gente acha qualquer escala. É essa escala aqui de cima.
Então, a gente parte agora, né, do calado, é mais ou menos aqui, o 13 e pouquinho, e vê onde cruza. Cruza por aqui, e aí você sobe para a escala, que vai ser mais ou menos aqui. Então, nesse pontinho aqui vai ser 25, alguma coisa. Quando eu fiz, eu aproximei para 25,2 feet, né? E aí você só substitui na fórmula e tem o GM. Tá feito. Beleza. Agora vamos ver o item B. Estime a posição longitudinal do centro de gravidade. Ok. Vamos ver o gráfico, né? O que a gente tem? KM serve para alguma coisa? Não, nessa questão não. Momento para trimar 1 centímetro? Não. Deslocamento? Não. Toneladas por int, né? Não. Mas tem o LCB. Poxa, LCB e LCG são parecidos. Aí a gente pensa um pouco mais. Como ele falou que a gente não tinha nem banda, nem trim na situação, e não tem mais nada, a gente pode imaginar ele só em equilíbrio, assim, numa situação padrão, a gente sabe que o empuxo e o peso estão agindo na mesma vertical, para não ter momento, né? Então a gente pode supor, né, que a posição longitudinal do CG é igual a do CB. Então é só a gente obter a do CB lá no gráfico. Então vamos fazer o mesmo processinho. Você vê qual é a curva do LCB, você vê qual é a escala dele. Aí a gente parte do nosso calado, né? Que era uns 13 aqui. Vê aonde que cruza com a curva. E sobe, ou desce, né? Se for aqui embaixo, na direção da escala dele. E a gente chega a 8 e pouquinho. Então a gente sabe que o nosso LCB está na posição 8,8 pés, né? Então o nosso LCG também está na posição 8,8 pés. Esse AV é de que tá avante. É só para em relação, né, a proa. Beleza. Aí o item C. Estime qual será o trim da embarcação ao se retirar um item de 100 toneladas localizada a 50 feet avante do LCF. Então, beleza. Ele tá pedindo trim, né? Então vai ser uma medida em... No caso, a unidade que ele tá usando é inches, né? E aí vamos ver, né? Mesmo processinho. Você vai lá no gráfico. O que serve para essa questão? E aí você vê que tem uma grandeza lá que é momento para trimar um int, né? O que é isso? Tipo, ele dá... Deixa eu ver aqui se tem a grandeza, não. É basicamente assim, qual o momento que você tem que gerar na embarcação para trimar um int? Então, ok, o que a gente faz? A gente acha daquele jeitinho, né? Tem o nosso calado, né? Primeiro aqui, essa é a linha de momento para trimar 1 centímetro. A escala de momento para trimar 1 centímetro. Aí a gente parte do nosso calado, vê onde cruza, desce para nossa escala, tem o valor. Então, é 1000 tonelada feet por inch. Beleza. E aí daqui é super simplesinho. A gente sabe que a cada 1000 toneladas vezes pés, a gente trima 1. Então, vamos ver quanto que o momento que foi gerado com a movimentação, a retirada daquele item, qual que é esse momento que está gerando. Então, é 100 vezes 50, faz a regrinha de 3 e você chega a 5. Então, o trim é de 5 inches. E é isso. Essa daí é a prova inteira. Só para finalizar, tipo, dicas de como estudar. Eu recomendo muito fazer os exercícios sugeridos, aqueles de concurso mesmo, que ele passa na lista de uma listinha, né, dos exercícios. Até a questão 2 desse ano, que era aquela que eu falei que dava bastante insegurança de fazer. Cadê? Essa daqui. Eu tinha feito uma exatamente igual nos exercícios, e foi a única coisa que me deu segurança de não usar esse 60 mais X. Então, eu recomendo bastante fazer os exercícios. Se vocês não tiverem tempo de fazer todos, apesar de tipo, eles são rapidinhos, tipo, a maioria é bem curto, vê quais que tem gabarito e faz esses, porque muitos não tem gabarito, aí você fica meio tipo, eu fiz e nem sei se tá certo, mas beleza. Recomendo também as aulas gravadas do Marcelo Ramos, são muito boas. Vê na velocidade 2, tipo, se tiver um tópico que você tá mais em dúvida, vai nessa aula e vê. A apostila também é bem boa.
e provas antigas, né? Tem no Drive da Naval, a P1 em 2019 foi bem parecida com a 2020. E mais do que tudo, né? Atenção durante a prova para não deixar passar besteira, não comer bola. E é isso. Boa. Mas eu tenho uma dúvida na real, lá na leitura do gráfico, volta ali um pouquinho Tá. rapidinho. Você pode só assumir esse 8.8 ali que você tinha assumido? Ou aí também o 13, assim? Tipo, na prova ele não vai olhar e vai falar, tipo, como é que você tirou esse valor daí? Ou você põe que é Não, aproximado, usa assim? você pode. Nossa, vai Então no check. olhômetro total, assim. Perfeito. Gosto. Total. Tipo, você vê aqui, tá entre o 12 e o 14, eu chutei 13, sabe? Aqui tá entre o 25 e o 26, mais perto do 25, 25,2. Ele Ótimo, super. ótimo. Beleza, então. Mas dá um perfeito. closezinho na prova, sabe? Pra não Uhum. chutar muito bizarro. Tá, check. Mais alguma dúvida? Podem perguntar o que vocês quiserem. Eu achei muito bom, Marcela deu uma luz. Ai, Excelente. Nossa, perfeito. Boa, Má. Perfeita. ficou claro mesmo? Não sei se Ficou fica confuso ótimo. só resolvendo exercício, assim. Não, tá ótimo. Essa coisa que você passou, tipo, teoria um pouquinho antes e aí começou o exercício, deu uma luz gigantesca pra mim, que eu não fazia nada de ideia. Ai, que bom. Que bom. Mas é muito simples, meu. Tipo, sério, se vocês entenderem dessa teoria, tipo, entender bem a teoria, vocês conseguem fazer qualquer exercício, sabe? É bem prestar atenção. Tipo, quando eu fiz a prova, ó, quando eu fiz, o que eu errei foi na primeira, eu errei a primeira inteira, só porque eu ignorei esse encalhado pela polpa. Nossa, joguei fora. Aí falei peso igual a empuxo, peso e empuxo na mesma vertical, sendo que era extremamente importante essas 5 palavras, assim, sabe? 6 palavras. Uhum. E qual mais? E aí eu também errei essa daqui do trim, porque, tipo, geralmente ele só usa essa fórmula, né? Que é a fórmula da movimentação de carga pra banda. E aí eu nem. Nossa, eu não tinha nem pensado nessas fórmulas de momento de endireitamento e como que eu podia mexer pra considerar o trim. Então, tipo, se você ficar meio perdido, dá uma olhada nas fórmulas que tem, ou que nem naquilo do gráfico, porque o gráfico eu fiquei quebrando a cabeça também até me ligar, que era só ver o que tem no gráfico, sabe? Pensar como que isso pode te ajudar a resolver os itens. É meio que isso. Show. Você passa pra mim o PDF do PPT, Má? Eu passo. Aí eu mando no grupo lá depois. Eu vou parar de gravar, tá, gente? Tá, check.